ler hoje as duas últimas mensagens de Ageu, que está no capítulo 2, a partir do versículo 10. Eu vou ler até o final do capítulo. Ao 24º dia do mês, 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará santificado? Ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedesse estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Vamos para a quarta mensagem. Então esta foi a terceira, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos. Destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam. E os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ou tomar-te-ei, melhor dizendo, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, essa é a nossa leitura. A princípio, algumas leituras do Antigo Testamento, principalmente essas partes que não são história, às vezes não dá muito sentido para nós quando lemos superficialmente. O Antigo Testamento realmente não é uma doutrina para a igreja hoje. Ela não é uma doutrina. Muitas pessoas procuram usar o Antigo Testamento como doutrina para a igreja. A doutrina para a igreja está no Novo Testamento.
Mas as aplicações práticas nas histórias e o Novo Testamento, como já mencionei no último domingo que falei aqui, Romanos capítulo 16, 15, diz que tudo que dantes foi escrito, mostrando a paciência, a paciência e a perseverança daqueles irmãos, serve de exemplo para nós. Então, nós, usando o Novo Testamento, onde temos a doutrina sólida para a igreja, podemos ver o que é espiritual e de bênçãos para nós no Antigo Testamento. Então, isto é precioso, mas, como eu disse, uma leitura superficial, às vezes é cansativa e às vezes parece que não transmite nada. Mas, na realidade, um pouco de meditação e orientação do Espírito Santo, vamos ver que a gente pode tirar muito proveito, como temos tirado na primeira e na segunda mensagem, porque Ageu tem, como já mencionei em reuniões anteriores, temos 4 mensagens. Em 4 meses, este homem fez um grande trabalho entre o povo de Deus. E um homem, com poucas palavras, pouco tempo, mas no poder do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, pode fazer uma grande obra entre o povo de Deus. É o caso de Ageu. A primeira mensagem, resumidamente, porque nós já pensamos sobre isto, parte, ou pelo menos mais de 50 mil judeus vieram da Babilônia depois que Tiro, depois que o rei Ciro autorizou que os judeus podiam voltar para a sua pátria. E este homem, Zorobabel, ele seria, era para ser o rei de Judá. Ele era da linhagem real. O seu bisavô era um rei, Joaquim, que reinou lá em Judá. Então este homem, um homem de Deus, um grande líder, trouxe 50 ou mais judeus, 50 mil judeus de volta para Jerusalém. A primeira coisa que fizeram, como já pensamos, foi o altar. Já pensamos também no seu significado. As coisas de Deus sempre vai começar com a cruz de Cristo. Já pensamos que muitas pessoas pulam. E as religiões hoje não passaram por esta fase, a cruz de Cristo. Onde ali está exposto o grande amor de Deus, como já foi mencionado nesta manhã, mas também mostra os nossos pecados. O que foi necessário Deus fazer para que o assunto fosse resolvido. Não era uma questão fácil para ser resolvido. Mas este não é o assunto hoje. Mas então começaram com o altar, depois foram para os alicerces do templo. Como nós pensamos, foram desanimados pelos inimigos à sua volta. Ficou 16 anos parado aquela construção. Ageu aparece, o homem de Deus, para dizer e para animar aquela gente, para incentivar aquele povo que Deus estava vendo que a obra dele no mundo estava parado, no mundo da sua época, e o testemunho, isto está no capítulo 1, ele fala da sua glória. Deus, ele via, capítulo 1, versículo 8, ele diz, quando o povo voltasse a edificar a casa do Senhor, dela me agradarei e serei glorificado. Aqueles dias, o povo se desanimou das coisas de Deus, mas estava animado para construir as suas vidas, estavam preocupados com as suas vidas. Inclusive, nós pensamos, o povo de Deus estava usando da madeira que eles compraram de Tiro para reconstruir aquela casa, para construir as suas casas. E nós temos prova disso, que Deus mandou eles ir
trazer madeira de novo. Mas cadê a madeira que eles compraram no início? Usaram para si. Aprendemos que muitas vezes é o que acontece. Paramos, estacionamos nas coisas de Deus e até usamos das coisas de Deus, as bênçãos de Deus, para edificar a nós mesmos, e as coisas de Deus ficam paradas. Mas então, Deus, através do profeta Ageu, tocou no coração, na alma, e vemos que no final do capítulo 1, eles começaram a trabalhar novamente. Capítulo 2, a segunda mensagem, mostra que aquela pequena edificação era muito diferente da grande edificação dos dias de Salomão, o templo de Salomão, cheio de glória, de ouro. Então, o povo estava desanimado com aquela pequena obra. Deus tem que enviar novamente o profeta dizendo, no capítulo 2, do versículo 1 até o 9, nós vemos coisas positivas da parte de Deus para este povo, dizendo no versículo 4, esforça-te, Zorobabel. No versículo 4 ele diz também, eu sou convosco. Diz também, versículo 5, a palavra da aliança. E no capítulo 5 fala, o Espírito, o meu Espírito, o Espírito Santo permanece no meio de vós, não temais. Versículo 6, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra. Versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Versículo 8, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Então, pelo menos, por alto aqui nós temos 8 coisas que Deus faz o povo lembrar que há motivo para trabalhar na obra do Senhor, mesmo que aquela obra não seja como obras antigas. Quando se salvavam 3.000 pessoas com a pregação de Pedro, não é? Aonde pregadores como Charles Spurgeon pregava num local para 10.000 pessoas e tinha mais 10.000 pessoas esperando para a segunda reunião no mesmo dia. Aonde pessoas, aonde havia pregações como Jonathan Eduardo, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Não sei se alguém já leu este livro, que é a mensagem que ele pregou aquele dia, aonde as pessoas não queriam sair daquela reunião. A mensagem era tão impactante em relação à eternidade, em relação a onde cada pecador está sem a salvação, está na realidade sobre uma tampa ou uma porta. Os seus pés estão numa porta, uma tampa que basta essa tampa sair e elas caem direto no inferno. As pessoas tremiam nos bancos e não queriam sair com medo de morrer ao sair daquela reunião. Eles queriam ficar ali para ser esclarecido e serem salvos. Mas em nossos dias, todos sabem, não é novidade para ninguém. Os nossos dias estão transtornados. Muita igreja no mundo, como existia muitos falsos em meio a Israel. Os samaritanos, por exemplo, que estavam presentes, sempre estiveram presentes ali, e foram um dos que desanimaram este povo para continuar aquela pequena obra. Mas Deus dá essas promessas dizendo que esta última casa, esta pequena casa, será maior do que a primeira. E nós pensamos qual foi o motivo. O Filho, Deus mesmo entrou naquela casa, o Senhor Jesus. Então, a própria pessoa de Deus encarnada entrou naquela casa um dia. Eles nunca sonharam nisso. Então, isto serve de ânimo para nós. Talvez nós achamos que estamos fazendo uma pequena obra, e é uma pequena obra, mas Deus tem um propósito grande para aquela pequena obra. O nosso pequeno serviço pode ter nos planos de Deus uma coisa gloriosa. Pois bem, essas são as duas mensagens.
E hoje nós vamos concluir este pequeno livro de Ageu com as duas últimas mensagens. A primeira, se pelo menos tiver um pouquinho de atenção, nós vemos que trata da santidade do povo de Deus. Santidade do povo de Deus. E a última mensagem, então a primeira mensagem foi para os sacerdotes, e o sumo sacerdote, o nome dele era Josué, foi um que veio junto da Babilônia com Zorobabel. Então Zorobabel era o líder, como um rei, um governador entre o povo, um homem de Deus também. E o Josué era o sumo sacerdote, então cuidava das ofertas, dos holocaustos. E tem aqui os sacerdotes. Então essa mensagem é para os sacerdotes que cuidam das coisas de Deus, e era para o povo. E depois, a última mensagem, nós temos uma mensagem para o líder do povo de Deus. Então, santidade é uma coisa que nós podemos falar, mas viver é um pouco diferente. Mas vamos tentar explorar um pouco disto, e que Deus nos ajude a ver isto claramente. A santidade, diz o profeta, convém à tua casa. Toda pessoa salva é santo. Toda pessoa salva é santa. Eu vou ler para não errar nenhuma palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Havia problemas em Corinto, havia pecado, havia desvio doutrinário, havia muita coisa errada. Mas Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Todo crente, toda pessoa salva é um santo. No mundo, a gente sabe que essa palavra é designada somente a alguém que já faleceu e foi canonizado pela igreja, então só assim aquela pessoa pode ser chamada santa, ou uma imagem que está relacionada a uma pessoa, então aquela imagem é santa, ou aquela pessoa que já morreu é santa. Mas santo na Bíblia é cada pessoa salva. A sua posição diante de Deus é santa, é a posição santa. Ele é santo. Existe a prática disto, porque um rei pode ter um príncipe, o filho, e este príncipe, ele tem certas coisas que regem a sua vida. Ele não é uma pessoa comum da sociedade. Ele tem certos deveres a cumprir, certo padrão moral. Quando ele deixa de fazer isso, ele está vivendo uma vida abaixo da realeza. Assim acontece com os crentes, os salvos. Eles têm uma posição de santo, mas muitas vezes eles não vivem aquela posição. Deixam ser influenciados por coisas que não fazem parte da realeza, não fazem parte da santidade divina. Hebreus capítulo 12 é um capítulo que trata disto. Lá o escritor está dizendo, Deus corrige os seus filhos e Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Mas o que é uma coisa santa? Nas coisas, pensando na realidade bíblica, o que é santidade? Todos sabem que temos um exemplo disso nas coisas santas do Antigo Testamento. Nós vemos aqui coisas mencionadas.
tinha utensílios que foram santificados para o uso do tabernáculo e depois do templo. As bacias, os garfos, o altar, eram feitos de materiais comuns, mas depois Deus havia santificado aquilo e aquelas coisas eram usadas exclusivamente para as coisas de Deus. Qualquer israelita talvez pudesse ter a mesma bacia, o mesmo garfo na casa dele, igual ao do templo ou do tabernáculo. Mas qual era a diferença? O material era o mesmo. Podia ter, na casa dos israelitas, aquele material que havia no templo, semelhante, podia ser melhor, maior. Mas um era santificado, o outro não. E qual é a diferença? O santificado podia ser usado nas coisas de Deus, o outro não. Nós somos semelhantes às demais pessoas, todos estamos sentados juntos e outros tantos já estiveram aqui, em reuniões maiores. Muitos podem estar até mesmo dentro da comunhão da igreja. Todos parecem iguais, podem se vestir iguais, mas nem todos são santos. Quando Deus salva uma pessoa, essa pessoa é selada com o Espírito Santo, ela é santa, ela é filha de Deus. Pode ser semelhante às outras pessoas podem ser mais eloquentes do que elas, podem ser mais bonitas, mais atraentes, se vestem melhor, podem ter melhor casa, melhor carro, melhor emprego, melhor posição. As denominações estão cheias de multidões de pessoas. Mas qual é a diferença? Nós temos aqui um povo pequeno. Até inclusive estavam desanimados por ser tão pequenos. E a obra deles também era pequena. Mas note que Deus, nas coisas dele, Ele quer santidade. E é isso que está acontecendo aqui. E outra, santidade não se transmite. É isso que Deus está ensinando. Ele disse, olha, se uma coisa santa encostar numa coisa imunda, vai tornar aquilo santo? Não. Quer dizer, um salvo não pode transmitir santidade para o ímpio. Pode ser o filho, a filha, a esposa, o esposo, os netos, ou os netos para o avô. Só Deus pode salvar aquele pecador, transformá-lo, fazê-lo filho, ser santo, trabalhar nele, e só ele é útil para Deus. Temos uma, se não entende o que estamos dizendo e o que está aqui, você com toda a saúde, quando visita um doente e aperta a mão dele, a sua saúde passa por aquele enfermo? Mas a doença dele passa para você. E é o que temos aqui. Ele diz, santidade não se transfere, mas pecado atinge o outro. O ensinamento aqui é claro, que é a doutrina do Novo Testamento para todos nós. O Provérbios também diz, se colocar uma brasa no peito, um fogo, um carvão aceso, uma tocha, isso não vai queimar a pessoa? Claro que vai. Então, o crente tem que estar separado, ele é santo sim, é salvo, mas ele tem que existir esta separação, esta vida de santidade diária para Deus, para as coisas de Deus, para ser útil para Deus. Porque se ele vive encostado no pecado, gosta do mundo, da moda do mundo, dos entretenimentos do mundo, tudo isso vai manchar a sua alma, vai se apegar a ele, não vai perder a salvação. É uma coisa estranha aqui em Portugal para os brasileiros, porque no Brasil, na sua maioria, todos têm garagem para os seus carros, inclusive quanto mais fechada a garagem lá é melhor. Eu sei que os portugueses não entendem como vai ter tanta garagem para tanto carro, mas lá nós temos. Então para nós é muito estranho os carros ficarem aí na calçada. O que acontece com os nossos carros na calçada quando não é guardado dentro de uma garagem? Fica cheio de pó, sujeira. Dentro está limpo, né? Mas por fora está sujo. A mesma coisa acontece com o crente no mundo. Quanto mais perto da sujeira ele ficar,
mais vai ficar contaminado. Não entra para dentro, né? Quer dizer, não atinge a nossa salvação, mas cria um aspecto, um testemunho feio. Ninguém gosta de andar com um carro sujo, né? Por fora. Mesmo que você saiba que o seu carro está limpo por dentro, as pessoas olham por fora. A mesma coisa, nós os crentes, é importante o nosso testemunho, o que as pessoas veem em nós. Muitos dizem o que importa é o coração, Deus vê o coração, mas ninguém vê o nosso coração. Tiago, ele escreve sobre o testemunho da fé, desta fé que o crente tem. Ele fala sobre a realidade da fé, sobre as obras da fé. Então, Deus está alertando este povo, e Deus corrige, Deus nos corrige. Ele não quer ver filhos desviados, filhos rebeldes, como já mencionei, Hebreus capítulo 12. Deus corrige os que amam. Deus corrige aqueles que Ele tem por filhos. E se Deus não está nos corrigindo, nós não somos filhos. Hebreus capítulo 12 diz que, olha, se você anda numa vida desviada e não tem nenhuma correção de Deus, você é um bastardo, você não é filho. Por que filho há que o pai não corrija? Como está a nossa vida, né? Bem, então Deus está dizendo, olha, eu tenho feito vocês verem, ou pelo menos era para ter percebido, e não perceberam, porque era necessária a mensagem do profeta. Diz, olha, eu tenho tocado naquilo que é essencial, que era comida para eles, os grãos. Vocês vão lá buscar, vocês tinham tanto, uma quantidade, mas chegam lá, não tem. Está sumindo. O que vocês ajuntam não aparece. Qual é o problema? Com o passar do tempo, normalmente a pessoa que recém se salva, ela é fervorosa. Ela ama o Senhor. Ela quer fazer o melhor. Mas com o tempo, certas coisas começam a se tornar formalidade. Já ouviu essa palavra? Formalidade. É só uma forma. Formalidade. Tem a forma do pão, do bolo. Tudo que você colocar naquela forma vai sair igual. Então, com o tempo, o crente aprende a ser crente. Não vive a vida do crente. Algo que está acontecendo aqui, muitas vezes acontece. Não há realidade de vida. O Senhor Jesus, escrevendo para uma igreja na Ásia, nas 7 igrejas, ele diz para aquela igreja, você tem nome de que vive. Você está morto. Então, para finalizar, Deus queria santidade. Para eles continuar a obra, era necessário. E nota como Deus vem trabalhando neste povo. E Deus vem de fora para dentro. Primeiro ele falou sobre o serviço deles, as mãos deles, né? Trabalhar nas coisas de Deus. Depois falou sobre o ânimo, a alma deles, a alma aprecia as coisas, valoriza as coisas, né? Vocês são pequenos e agora Deus está no espírito. Corpo, alma e espírito. Deus quer tudo. Ou nada feito. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, ele diz, vou ler novamente, para citar as palavras. Quem achar primeiro pode. Aliás, capítulo 5. Capítulo 25, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o contrário.
Deus começa no espírito, alma e corpo. Com a nação de Israel, eles lidavam muito com as coisas, né? Com o que era palpável. Mas nas coisas de Deus, hoje, é espiritual. Lembra daquela mulher que já mencionei, a samaritana, perguntando se era o templo de Jerusalém, o certo, ou era o de Gerezim, dos samaritanos? Então, eles trabalhavam muito com o que era visível, e Deus trabalha com eles no Antigo Testamento. Por isso que eu disse no início que o Antigo Testamento não é doutrina, mas nós podemos ver os ensinos lá podendo ser aplicados para nós. Aqui ele fala o vosso espírito, alma e corpo. Mas então Deus tinha uma mensagem também para a liderança. E ele fala deste grande líder chamado Zorobabel. Zorobabel está na linhagem do Senhor Jesus, está na linhagem de José, não de Maria, mas de José em Mateus, capítulo 1. E ele é um quadro, uma figura do Senhor Jesus. Mas vamos pensar nele como um homem agora, como um líder somente. Existem líderes na obra do Senhor hoje. Quanto mais, melhor. Mas existem ensinamentos no Novo Testamento que é um líder entre o povo de Deus. Não é alguém que se coloca ou se expõe, está me fugindo a palavra, para este cargo. Ele se prontifica, ele é voluntário, ele está disposto a ocupar esse cargo como um líder. O Novo Testamento mostra que o Espírito Santo prepara os líderes. Atos capítulo 20, Paulo falando com os anciãos de Éfeso, ele diz que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Existe hoje alguns que dizem que não tem mais anciãos porque era só os apóstolos que constituíam eles, mas nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que constitui, que levanta, que prepara estes homens. Mas em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, vemos Paulo dizendo: se alguém tem o desejo do episcopado, excelente obra deseja. Então há a parte do Espírito Santo e há a parte do homem que foi tocado pelo Espírito Santo. E é interessante notar lá que ele deseja o episcopado. O que é o episcopado? É o serviço. Não é o cargo, o título. O verdadeiro líder, ele não quer título. Ele quer serviço, ele quer trabalhar. Ele vê necessidade entre o povo de Deus, e Deus coloca o desejo no coração dele, o Espírito Santo, e ele começa a fazer a obra de Deus sem às vezes pensar que ele quer ou vai ser chamado por tal pessoa. O chefe. Muitos querem ser o chefe e não querem o serviço do chefe. Querem o título. Temos exemplos disto. Absalão, o filho de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não cometeu um pecado grave? Cometeu pecado. Um pecado grave, outros também, como eu e vocês. Talvez não cometemos os mesmos pecados dele. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque talvez coisas que nós não fizemos quando pecamos. Davi, quando se arrependia, ou quando se arrependeu, ele se arrependeu. Talvez não é o nosso caso, né? Voltamos a praticar aquilo que nós nos arrependemos. Por isso que Deus pôde chamar Davi é um homem segundo o meu coração. Absalão, o filho dele, queria o lugar do pai, queria ser líder em Israel e conseguiu. Davi era um grande guerreiro. Ele matou muita gente. Ele teria matado seu filho com facilidade e todo aquele exército que estava com o filho. Mas Davi saiu do reino, deixou o trono
não lutou para ficar no trono. Por quê? Porque o trono não foi conquistado por ele. Foi Deus que deu o trono para ele. E o usurpador não tira o lugar de um verdadeiro líder. Não tira. O verdadeiro líder pode ser pisoteado por aquele que está querendo ter influência entre o povo de Deus, querendo mandar entre o povo de Deus, pode ser humilhado, pode dizer que ele não tem eloquência, que ele não sabe abrir os estudos, que ele não sabe falar, que ele não sabe se dirigir à congregação, principalmente os novos, que às vezes começam a ter um pouquinho de conhecimento bíblico. Este líder, às vezes, o que ele faz? Faz muitas vezes como Davi. Davi não fugiu que nem um covarde. Ele deixou nas mãos de Deus. Deus tirou aquele homem malvado de lá e colocou de volta o servo dele. Eu sei que é difícil passarmos por esta situação, essas circunstâncias, e agirmos de maneira assim, porque o desejo da carne mas crentes espirituais, homens e mulheres, podem saber lidar com isto. A palavra para este homem de Deus, este líder, era muito boas. No versículo 19, falando para o povo, ele diz, olha, mesmo o fruto está pouco, não existe quase semente, não existe semente para você semear, mas eu vou abençoar vocês. Deus deu o caminho para abençoar, santidade. Agora para o servo, este era um bom servo, estava animando ele, porque o servo podia olhar para a sua volta, olhar para o seu povo que ele mantinha, desanimados. Deus estava corrigindo o povo que ele governava, povo fraco, desviado, pecado, e às vezes numa congregação, os anciãos ficam tristes. Hebreus capítulo 13 fala dos pastores, para não criarmos a vida dos pastores, dos líderes, uma vida pesada, sermos difíceis, por causa dos nossos desvios, nossos erros, nossas fraquezas. Há um conselho para aqueles que não são líderes, para tornar a vida dos líderes menos pesada. Então, o Senhor quer animar este líder, dizendo, olha, ele fala em trono, transtornarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos dos gentios, transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos, quer dizer, os meios que o mundo usa para progredir nas suas coisas, sejam nas coisas religiosas, nos seus templos, enfim. Ele diz, olha, essas coisas para mim, Deus está dizendo, não tem valor. Note o versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, far-te-ei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor, far-te-ei, ou vou fazer de você um anel. Note, Deus não está dizendo, ou o Senhor dos exércitos não está dizendo, olha, eu vou te dar um anel. É bonito, todo mundo vê um anel na mão, né? Pérola, como todos podiam ver os carros, pensando naquela época lá, dos exércitos, seus cavalos bem tratados, fortes, grandes cidades. Ele não está dizendo, olha, eu vou te dar um anel, vou te dar uma coroa e você vai ser tão grande ou maior do que eles. Ele disse, eu vou fazer de você o meu anel. O que é melhor? Nós receber um anel de Deus ou nós ser o anel que está na mão de Deus? Acho que é uma resposta simples e fácil de qualquer criança que estivesse ouvindo aqui, tendo uma certa idade, ia responder.
O mundano, ninguém no mundo pode ser o anel de Deus. Ninguém. Eles podem ter anel nas mãos, valiosos. Podem se apresentar ao mundo assim. Mas é Deus que vai apresentar o crente ao mundo. Pela sua fidelidade, pelo seu serviço, são os seus que vão brilhar um dia. Ele vem para ser glorificado nos seus santos. Um dia, os crentes, fiéis e infiéis, vão estar com o Senhor, sim. Mas note como Deus valoriza aqueles que lhe obedecem, procuram ter aquela vida separada para Ele, de uso para Ele. Todo crente foi salvo, santificado, é santo, e Deus só pode usar os salvos na sua obra. Ele não pode usar o mundano. E é triste quando Deus tem que usar o mundano porque não tem quem faça a obra do Senhor, né? Não quer dizer que Ele não vai usar os seus meios, mas é muito triste quando Deus tem que usar alguma coisa porque não tem gente entre o povo de Deus para fazer a sua obra. Né? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe com essas mensagens de Ageu, que foi escrito tantos anos para a bênção do seu povo Israel, mas que serve de lição para nós, para o nosso ânimo, para o nosso conforto, para o nosso ensino, para a nossa correção. Que o Senhor abençoe a sua palavra.